Ei, gente, a pessoa ansiosa nem esperou dar 19 horas, já tá aqui, né? Vou esperando vocês chegarem, já pra gente conversar um pouquinho, né? Tô falando que eu tô me achando tão gatinha com esse negócio de filtro do Instagram. Eu falei, nossa, agora de manhã eu só vou me olhar no espelho, não vou olhar no espelho, vou olhar no filtro do Instagram. É bem mais legal. Bom, mas o que a gente veio fazer aqui hoje, né? Vamos ao que interessa. Nós viemos conversar um pouquinho sobre inclusão de pessoas com deficiência no trabalho, né? A gente tem percebido no dia a dia, assim, o motivo da gente começar a conversar sobre isso aqui em conjunto com todo mundo é o que, gente? É a questão das perguntas, né? O tanto de dúvida que surgem todos os dias da minha vida, já há uns anos que eu venho percebendo isso. A quantidade de pessoas perguntando, querendo saber alguma informação sobre quem são as pessoas com deficiência, né? Que são objeto aí, alvo dessa cota, dessa ação afirmativa. Como que são as leis sobre isso, do que isso trata? E a acessibilidade, então, que é um grande ponto de interrogação, né? Daí que eu fiz essa proposta da gente fazer aqui 3 encontros na chamada Semana da Inclusão, né? Hoje nós vamos tratar um pouquinho desse panorama geral, da legislação, o que exige da gente, como é que funciona, né? E do porquê disso tudo. Amanhã, no mesmo horário, a gente vai estar aqui conversando um pouquinho sobre a caracterização da deficiência. A gente tem uma mudança paradigmática aí já há alguns anos que vem acontecendo no Brasil, que é fundamental a gente conhecer, né? E o terceiro dia, na quinta-feira, também no mesmo horário, aqui pelo Instagram, vamos tratar da acessibilidade, né? Por quê, gente? A ideia é que a gente tenha pelo menos uma base de conhecimento para a gente começar a fazer a inclusão de verdade, né? E o que acontece? Essas lives eu vou deixar salvas, tá? Vão ficar aqui no Instagram e eu vou gravar também e vou passar lá pro YouTube, pro Facebook, que eu não consegui fazer a transmissão simultânea, eu ainda tô aprendendo a mexer com essas coisas todas aí, né? E peço desculpas também para os meus amigos com deficiência auditiva, depois eu vou escrever isso aqui, que eu não consegui, a questão do intérprete de Libras hoje deu um probleminha aí de última hora, não teve jeito. Mas a gente vai tentar resolver isso de outra maneira, ou eu consigo juntar o vídeo do intérprete, ou então pelo menos legendas, alguma coisa que melhore a acessibilidade, né? Pois, infelizmente, deu um pouquinho errado aqui o plano, tá? Então, gente, como eu disse pra vocês, né? Por que falar sobre isso? É um tema muito relevante e a gente tem visto aí que apesar de termos completado 30 anos da famosa lei de cotas, muita gente ainda não está conseguindo fazer inclusão de verdade, né? E aí a gente vai tentar tratar de alguns temas aqui e que ajude um pouco nisso, né? O que a gente tem de importante? Primeira coisa, da gente entender um pouquinho dos motivos. Por que a gente vê, tem uma série de leis específicas para as pessoas com deficiência? Que é isso, né? Elas têm mais direitos que as outras pessoas? Não, não é isso. A ideia é o quê? Que a gente tem um momento aqui que a gente vê uma construção histórica que é diferente na vida das pessoas com deficiência e na vida das demais pessoas, né? Então, o que a gente tem que entender é a razão das coisas. Tem pessoas que falam assim, não, mas eu sou contra cotas na empresa. O que é uma cota, uma ação afirmativa? É nada mais do que a tentativa de igualar as oportunidades. Se existe uma série de barreiras, de problemas aqui que causam exclusão, a gente tenta fazer ações afirmativas e agregar ali algumas garantias para as pessoas com deficiência que vão simplesmente igualar as oportunidades, né? Então, o que a gente tem que compreender? Historicamente, a gente vive situações que passaram desde lá atrás, há muitos anos, há muitos séculos, né, em outras culturas. O que acontecia com a pessoa com deficiência? Nascia uma criança, né, diferente, com qualquer alteração, e aí essa criança podia ser exterminada pelos pais, né? A gente ainda tem culturas que pensam dessa maneira. Pensam que às vezes nascer um filho com deficiência é um castigo, né? Uma punição dos deuses, dos céus, ou o que for. E aí as pessoas muitas vezes pensam no filho com deficiência como um fardo, alguma coisa ali com um peso. E aí ao longo da história a gente foi tendo algumas pequenas modificações nisso, leva às vezes um século, mais de séculos, para a gente poder ter o quê? Não podemos fazer isso com as pessoas com deficiência. A gente pode fazer um processo aqui de assistência, de proteção. A gente arranja um local para a pessoa morar, um alimento, né? Mas isso não é garantia de cidadania, né? Isso não é garantia de ser humano ali. Então a gente tem condições às vezes subhumanas
nesses locais que historicamente abrigavam as pessoas com deficiência. A gente vai vendo uma série de mudanças aí na época do Renascimento, que se começa a pensar um pouquinho em integração, mas ainda não é inclusão, é só uma tentativa de arranjar uma atividade para a pessoa fazer, né? E a gente vê começando a criar ali alguns apoios, alguma coisa nesse sentido. Depois a gente passa por uma fase lá da Revolução Industrial, em que existe uma certa preocupação com a deficiência, mas no sentido de que, não, esse trabalho, do jeito que ele é feito, com aquelas condições que a gente conhece lá dessa época, né, no começo das indústrias, dos maquinários, em que todas as pessoas, inclusive crianças, mulheres, todo mundo tinha que trabalhar aquelas jornadas extensas, sem condição de segurança e saúde nenhuma, né, e as pessoas se machucavam e muitas vezes gerava aí o quê? Uma experiência de deficiência para a pessoa. Só que eles não estavam preocupados na época com as pessoas, eles estavam preocupados com o quê? Perder mão de obra. Essa pessoa que adquire ali uma sequela no trabalho, ela vai ter talvez uma redução da sua produtividade e ela não interessa para aquele sistema de produção. E aí a gente vai herdando esse pensamento desde lá atrás, né? Quando é que a gente começa a ter algum pensamento de direitos mesmo, que muda um pouquinho isso aí? Nas grandes guerras, vocês pensam, a última guerra foi na década de 1940, a gente tinha as pessoas com deficiência que voltavam assim, né? Então a pessoa ia lá para fora, defendia seu país e aí acontecia alguma coisa lá, ela tinha uma sequela, uma lesão e aí ela se tornava uma pessoa com deficiência. E aí o que fazer? Vamos deixar essa pessoa ali à margem da sociedade? Né? Como que vamos fazer com essa situação? E aí que se começa a discutir os direitos, né? Inclusive tem um documentário que está tendo na Netflix, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, que é bem interessante, chama Crip Camp. É um acampamento que na época lá dos hippies, né, da década de 60 mesmo, que eles começam a fazer um acampamento para adolescentes com deficiência, né? E aí a partir dessa coisa mais de diversão, uma coisa mais lúdica, eles começam a fazer o quê? Pensar, poxa, a gente tem tantas questões aqui que a gente precisaria lutar por elas. E aí eles começam a se reunir e discutir essas questões. No começo parece meio chatinho e tudo, mas depois vocês vão ver que é muito interessante, porque conta um pouco dessa luta histórica na busca da igualdade de oportunidades, da igualdade dos direitos. E aí a gente vê o quão isso foi difícil, foi complicado para as pessoas com deficiência todas, né? Então, gente, quando a gente vai ver a parte da legislação, o que a gente percebe? Que todo o nosso arcabouço legal, ele vem pensando nesse sentido. Se a gente pensar que menos de 100 anos atrás, a gente não tinha praticamente preocupação nenhuma com a questão dos direitos, da inclusão, né, no trabalho e na sociedade como um todo, vocês imaginam, é relativamente recente. No Brasil, vocês sabem que a gente passou por um processo histórico aí de uma certa exclusão, né, de todo mundo na época da ditadura, aquela falta de direitos, de discussão dos direitos. Então, só em 1988, quando vem a nossa Constituição Federal, é que se começa a tratar dessa coisa dos direitos e de igualdade, né, como sociedade, na sociedade como um todo, os nossos direitos fundamentais, né? E esses direitos fundamentais, obviamente, têm que ser garantidos para todas as pessoas. Não existem categorias diferentes de pessoas ali para a nossa Constituição, não. Já em 89 veio a Lei 7.853, que trouxe uma série de discussões ali dos direitos para as pessoas com deficiência. Então, muitas vezes a gente precisa ter garantias com prioridade, né, ações afirmativas, políticas públicas para fazer isso, igualar as oportunidades. Então, a gente vai ter um tratamento diferente em algumas questões? Sim, mas só na medida necessária para que a pessoa tenha a oportunidade ali para tudo na vida, na sociedade, né? Então, a gente tem lá, depois vem a tal da lei de cotas no trabalho, que na verdade, gente, ela não é uma lei inteira para essa questão das cotas. A lei 8.213, lá de 1991, é uma lei previdenciária, né? Ela fala lá dos benefícios, de todos os direitos ali do ponto de vista de previdência, e ela tem lá um parágrafo só, um artigo só, que é o artigo 93, que fala dessa questão de reserva de cargos nas empresas para as pessoas com deficiência e reabilitados. Na realidade, quando a gente vai resgatar o histórico dessa lei, ela veio com a ideia primeiro de inclusão dos reabilitados, daí isso está dentro, né, de uma lei previdenciária.
Só depois que as pessoas com deficiência foram incluídas nesse processo aí também com esse objetivo. Por que isso, gente? Porque ainda não é natural contratar as pessoas com deficiência. Por causa de quê? Das barreiras, né? A gente vai ver um pouco de barreiras mais no nosso terceiro encontro. Mas o que é a questão das barreiras? Toda vez que a gente tem preconceitos, pré-julgamentos, né? Que a gente entra na questão da barreira atitudinal, da gente pensar, a pessoa com deficiência ela não vai dar conta de fazer isso. Ou, eu não posso colocar essa pessoa para trabalhar aqui não, porque de repente isso vai gerar um risco a mais, aí ela pode se machucar aqui. Né? Então, esse tipo de coisa que é um pensamento de incapacidade, que é um pensamento de superproteção, de achar que a pessoa é mais frágil, que ela não dá conta de nada, gente, isso tudo é discriminatório. Né? Daí que vem toda uma legislação impedir que esse tipo de coisa aconteça. Por enquanto, não é natural para as empresas contratarem as pessoas com deficiência. E é isso que a gente quer quebrar, remover esse tipo de barreira. Vocês imaginam, se a gente tem nas empresas hoje, pelos nossos dados lá do antigo CAGED, RAIS, né, que hoje ficam lá no E-Social, a gente tem que mais ou menos 8% das pessoas com deficiência que estão no trabalho formal, apenas 8% são contratadas em empresas que não têm obrigação de cota, ou seja, que é uma contratação natural, que não foi por uma demanda de fiscalização, que não foi por uma demanda da lei. Então, vocês imaginam, 92% das pessoas que estão no mercado de trabalho não estariam se não fosse a questão da cota. Aí as pessoas pensam, mas não precisa de cota, assim. A esperança da gente, né, é que um dia realmente não precise de cota, que fique natural contratar as pessoas. E aí a gente não vai ter mais que fiscalizar isso, né, a gente vai ficar desempregada, porque é o que a gente sonha, o ideal é esse, a gente um dia chega lá. Quando acontecer o quê? Essa viradinha de chave que vai mostrar pra gente que diversidade é lucro, né, é vantagem no ambiente de trabalho, não é um fardo, não é uma obrigação. Então, é só o dia que isso virar de verdade é que a gente vai conseguir melhorar essa questão das contratações e tornar isso uma coisa natural. E aí sim, as empresas vão contratar muito além do que elas precisam, até pela obrigação legal. Né? E a gente espera que isso chegue sim, com certeza, um dia. Bom, depois da Lei 8.213, que dedicou esse artigo lá para reservar os cargos, depois a gente vai falar mais sobre isso, veio também um decreto que foi importante, porque, gente, só em 99 é que se definiu quem tinha que cuidar dessa lei de cotas, quem que ia fiscalizar isso. E a gente sabe que no Brasil existe a lei, né, no papel, mas tem que existir alguma coisa para fazer cumprir essa lei. E aí essa coisa só foi definida em 1999, quando se disseram que a competência de fiscalizar isso é do Ministério do Trabalho. Né? Ele muda de nome com uma certa frequência ultimamente, cada dia está num lugar diferente, mas a Auditoria Fiscal do Trabalho, que é quem faz isso, é a mesma. Então, se a gente muda para economia e não sei o que, continua sendo a mesma coisa. Né? Bom, então o que aconteceu? Depois desse decreto, é que realmente se começou a falar, não, vamos ter que estruturar uma forma de avaliar isso, de verificar essa questão das cotas. E aí veio uma instrução normativa em 2001, as instruções normativas, elas servem para definir como é que a auditoria vai trabalhar em relação àquilo. Né? Então, essa foi a primeira instrução normativa, para definir umas diretrizes de fiscalização. E aí, a partir de 2001, portanto, é que se começa mesmo a fiscalizar isso mais efetivamente. E aí, uns anos depois, a inclusão no trabalho, né, a inclusão das pessoas com deficiência no trabalho, se torna um projeto mesmo, nacional, que todas as unidades federativas têm que fazer. E daí que a gente começa a ver os números em RAIS, CAGED, que era o que tinha na época lá, por volta de 2008, 2009, daí para frente é que começa a crescer esse número de pessoas contratadas. Quando efetivamente isso se torna um projeto nacional e que todo mundo começa a cobrar das empresas, é que elas vão se atentar para isso, né? Que é o que eu falei, infelizmente não era uma coisa natural e um dia a gente vai alterar isso aí. Em 2009 também aconteceu uma coisa que foi um marco para a gente em matéria de legislação. O que aconteceu, gente? O Brasil assinou a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E ele fez isso de uma maneira toda especial, com procedimento especial, e trouxe para o nosso arcabouço legal a convenção com status de emenda constitucional. O que é isso? Faz parte da nossa lei maior, né?
E daí a gente tem sim que respeitar tudo que está lá na convenção, porque senão é uma questão inconstitucional, né? E a gente vai ver que um dos pontos muito importantes que veio lá foi a mudança de conceito de deficiência. Isso nós vamos conversar melhor amanhã, mas a gente já pode saber o seguinte: a gente para de pensar em deficiência como uma alteração que está ali no corpo da pessoa e entender que a experiência de deficiência, ela vem de onde? Da interação de um corpo, esse com as características que ele tiver, né? E o ambiente que cerca essa pessoa, o contexto dela, em que local ela vive, que cultura é essa, quais são as barreiras que ela enfrenta. Então, à medida que ela tem barreiras, esse corpo dela, com as características que ele tem, talvez não tenha a mesma funcionalidade, né? Não vai dar conta de fazer as mesmas coisas, porque o mundo não está adaptado para ela, né? Esses dias teve uma situação engraçada, eu estava num hotel, um hotel bom e tudo bonitinho e tal, e aí eu sentei lá para fazer um xixizinho. Quando eu vejo, o papel higiênico ficava numa distância, assim, não era possível alcançar o papel higiênico lá do vaso sanitário onde eu estava. Eu falei, gente, né, assim, claro que isso é uma coisa muito simples, muito bobinha, mas é a sensação que você tem de que o mundo não está adaptado para você, né? Vocês imaginam, isso eu tive uma bobagem lá do papel higiênico, mas as pessoas com deficiência passam por essa sensação de inadaptação o tempo todo, né? Isso acontece com muita frequência. Então vocês imaginam o que é isso? Que as coisas não estão ali para você conseguir utilizar, para funcionar bem no seu ambiente, na sua vida, no seu trabalho, né? Então essa coisa das barreiras é um problema muito sério. Por isso que a visão de deficiência hoje é essa, de que as questões estão no entorno e não no corpo da pessoa. A gente vai conversar isso bem melhor amanhã e eu explico mais, tá? Mas depois a gente teve também uma alteração já a partir desses indicativos da convenção, etc. E veio uma nova instrução normativa em 2012 que trouxe algumas diretrizes também para fiscalização trabalhar. Depois, a gente está em fase agora de revisão dessa instrução normativa, em dezembro deve chegar uma nova versão, tá? Mas a gente sempre tem essas diretrizes internas de como fazer essa avaliação. E aí em 2015 veio uma outra lei muito, muito importante para a gente também, que foi o quê? A Lei Brasileira de Inclusão, também conhecido como Estatuto da Pessoa com Deficiência. O que essa lei traz para a gente? Quando a gente tem ali as diretrizes gerais na Convenção da ONU, sempre tem que vir leis e decretos que vão falar como que a gente vai colocar aquilo ali em, né, ação, como que vai fazer funcionar a diretriz que está lá na Convenção da ONU. E aí a LBI foi a primeira a começar a definir essas situações ali, traçou uma série de questões muito importantes para a gente, como por exemplo, o conceito do que é discriminação, né? Algumas vedações importantíssimas ali, principalmente. A gente tem, na verdade, em relação a todas as áreas, educação, saúde, etc., mas no trabalho a gente tem pontos muito importantes que eu vou trazer algumas coisinhas aqui para vocês também. E aí, o que a gente vê? Às vezes as pessoas falam assim, não, mas o governo é que tinha que resolver essa situação e conseguir localizar essas pessoas com deficiência, arranjar um trabalho para elas, né? Ou se for o caso, dar benefício. Às vezes a gente ouve uns discursos nesse sentido. Mas não, gente, porque lá na Constituição Federal, né, de 88, a gente tem no artigo 8º o seguinte, dizendo o quê? Que aqueles direitos fundamentais que todas as pessoas têm, né, a vida, o trabalho, saúde, etc., eles têm que ser assegurados à pessoa com deficiência com prioridade por quem? Pelo Estado, pela sociedade e pela família. Então não é só o governo, o Estado que tem que fazer alguma coisa, não. Isso é um dever nosso, isso é um compromisso nosso para resgate histórico. Porque eu falei para vocês, né, dessa história toda de exclusão, a gente tem que hoje fazer uma série de coisas para igualar as oportunidades e compensar toda essa história que a gente teve aí. Tá? Então isso é uma coisa bem importante da gente entender e parar de achar que falar, não, isso aí não é responsabilidade minha. Se você não pensar, né, moralmente, eticamente, que isso é uma responsabilidade sua, então pense que legalmente é, porque a Constituição colocou essa obrigação para a sociedade, tá? E aí lá na lei de cotas eu falei para vocês que a gente ia resgatar mais sobre o artigo que trata da reserva de vagas. Como que funciona isso, gente?
nós temos que todas as empresas que têm 100 empregados ou mais, elas têm que reservar vagas para as pessoas com deficiência. É isso que é a cota, né? E aí, como é que é essa reserva? Ela varia entre 2% a 5%. E isso vai variar o quê? Conforme o tamanho da empresa. Então, aquelas empresas que têm de 100, né, até 200 empregados, elas têm que cumprir 2% dos seus cargos. Se é de 201 a 500 empregados, são 3%. De 501 a 1.000, são 4%. E acima de 1.000, né, que seria 1.001 em diante, a gente tem 5% de empregados de vagas, né, para reservar para as pessoas com deficiência. E como é que esse cálculo é feito? Isso também é uma coisa muito importante, porque às vezes a gente pensa lá eu moro numa cidade pequena, que não tem empresa que tenha que cumprir cotas, as empresas são pequenas? Não sei, porque isso é um somatório de todas as unidades da empresa, matriz e filiais, né, do país inteiro. Então, muitas vezes a gente vai ter ali o quê? Uma empresa um supermercado. Ali eu tenho só uma unidade, tem o quê? 50 pessoas. Mas se ele tiver mais unidades nas outras cidades, isso tudo é somado para a gente ter, né, o quantitativo total. Em cima desse quantitativo total é que a gente aplica esses percentuais aí de 2% a 5%, tá bom? E o que é importante também destacar, gente? Depois, se der tempo, a gente fala um pouquinho mais sobre aprendizagem no trabalho. Mas a aprendizagem é o quê? É uma excelente forma de capacitação para a pessoa, né? Para todas as pessoas. A gente vê muita coisa do jovem aprendiz. Existe a aprendizagem para pessoas com deficiência, com todas as adaptações necessárias, né? E aí, a gente vai ter o quê? Que os aprendizes com deficiência, eles não fazem parte da base de cálculo aí para esses percentuais, mas também eles não cumprem a cota de pessoa com deficiência enquanto são aprendizes. Depois, quando muda o contrato, aí sim eles são considerados para a cota de pessoa com deficiência. Como diz Patrícia Siqueira, né, nossa coordenadora aqui em Minas, não tem empregado flex, que ocupa a cota de aprendiz e ao mesmo tempo a cota de pessoa com deficiência. Durante um tempo ele ocupa a cota de aprendiz e depois ele muda, né, para outra cota. Ok? Então, isso é uma coisa muito importante da gente reforçar, que às vezes a gente vê algumas confusões, né? Eu tô vendo uma perguntinha aí do Everton, por que é tão difícil incluir epilepsia como deficiência, né? Nós, pessoas com epilepsia, também precisamos de inclusão? Em 2013, em Campinas, na audiência coletiva do MPT Empresas, não teve uma inclusão? Teve, eu até participei dessa audiência. Por que é difícil ainda? Porque isso nós vamos falar mais amanhã, porque aí a gente vai falar do conceito de deficiência e vai explicar como é que são aplicados os critérios hoje, né? A gente está ainda numa fase de transição. A gente tem, antigamente, era aquela visão de doença, só algumas doenças eram consideradas deficiência, né? E aí a epilepsia não estava na listinha lá do decreto. Isso dificultou bastante. Mas hoje, com esse conceito novo de enfrentamento de barreiras, de funcionalidade, a gente vai ver que é possível sim. São todas as pessoas? Não, gente, porque nada é pelo diagnóstico em si. Tudo tem que ver o quê? A questão da interação do corpo, né, com o contexto. Então, amanhã, né, na nossa segunda aula da Semana de Inclusão, a gente vai tratar disso aí mais a fundo e vamos poder explicar melhor essa situação de como fazer essa inclusão, né? E que precisa sim. Várias pessoas precisam de ações afirmativas nesse sentido, tá? Maria Helena está dizendo pra gente que tem uma publicação muito interessante do MPT, que é o Manual Incluir. Excelente mesmo esse material, Maria Helena, conheço, né? O porquê, como, etc. Maravilhoso material. Depois a gente pode até passar os links para vocês aqui também, tá? Bom, então também, gente, outra partezinha da população de empregados que não é incluída nesse cálculo da cota são os aposentados por invalidez, né? Que são pessoas que, apesar de ainda estarem nos registros da empresa, porque a aposentadoria por invalidez não é definitiva, então se for revertida, a pessoa ainda está vinculada àquela empresa ali. Mas ele deixou de ocupar um cargo, né? Então, aqueles aposentados por invalidez são excluídos da base de cálculo, tá? Tô falando de algumas coisas que eu vejo como dúvida aí com uma certa frequência. Edinângelo, tá ressaltando a questão, né? Essa questão da epilepsia, né, Edinângelo? A gente sabe que não é fácil. Estamos aí numa batalha para resolver umas exclusões, né? Bom, e tem também um paragrafinho lá naquele artigo 93 que fala do quê, gente?
da questão de não demissão, né? Às vezes as pessoas ficam perguntando, a pessoa com deficiência tem estabilidade no emprego? Não é bem isso, porque o parágrafo 1º lá do artigo 93 da lei de cotas, ele diz o quê? Que só pode dispensar a pessoa com deficiência, que preenche ali a cota da empresa, só pode dispensar se contratar outra previamente. Por quê? O objetivo principal é manter sempre a cota cumprida. Então, se eu vou desligar a pessoa e vou descumprir a cota, eu não posso fazer isso. Eu tenho que contratar alguém antes. Sempre que forem aqueles contratos por prazo indeterminado, né? Então, às vezes as pessoas perguntam, mas quando está na experiência, tem que contratar previamente? Não é que tem que contratar previamente, porque esse não é contrato indeterminado. De experiência é prazo determinado. Porém, você tem que ter sempre atenção ao quê? Você está descumprindo sua cota? Então, já deveria ter recontratado, né? Aí eu falo, você quer ter tranquilidade para desligar as pessoas sem ter que contratar previamente? Faz o quê? Tenha mais gente do que precisa pela cota. A cota, gente, é uma obrigação mínima. Como eu falei para vocês, era para nem precisar existir isso, né? Mas se precisa existir, então que a gente cumpra a cota. O artigo principal fala manter a cota cumprida. A questão da demissão é uma parte secundária que vai só trazer pra gente essa necessidade. Não posso desligar sem contratar ou vou descumprir aqui a minha reserva legal de cargos, né, prevista na Lei 8.203, certo? Bom, falei para vocês de outras coisas importantes na LBI, né, na Lei Brasileira de Inclusão. Primeiro, vocês vão ler essa lei, ela tem muitas páginas, né, são acho que umas 40 páginas, mas vocês vão ver a repetir com exaustão a igualdade de oportunidades, gente. O tempo todo a preocupação é essa, porque tudo que se faz de ação afirmativa, de política pública, de benefício, de assistência social, é com a tentativa de igualar as oportunidades, dar as mesmas condições para as pessoas exercerem seus direitos, fazerem parte da sociedade, né? E aí ela traz pra gente que a pessoa com deficiência, ela tem esse direito à igualdade de oportunidades e ela não pode sofrer nenhum tipo de discriminação em nenhuma das áreas da vida dela, saúde, educação, etc. E o trabalho, que é a nossa área, né, de foco aqui. E aí, a LBI trouxe uma questão muito importante em relação a essa discriminação no trabalho, que é o quê? Se você deixa de realizar alguma coisa que seria necessária para a pessoa com deficiência trabalhar, você está se omitindo em uma ação afirmativa, né, ali, uma adaptação, alguma coisa que seja necessária, uma alteração do trabalho, o que você está fazendo? Omissão, né? Então, isso também é discriminatório. A lei fala assim, se a gente for ler o texto certinho, né? Considera-se discriminação em razão da deficiência qualquer forma de distinção, restrição ou exclusão por ação ou omissão, né? Então, se eu falo uma coisa, eu não quero pessoas aqui com deficiência visual, só quero outras deficiências. Isso aí é bem explícito como uma ação de discriminação. Mas a omissão é o quê? Se você se recusa a dar adaptações razoáveis, fornecer tecnologia assistiva, garantir a acessibilidade, isso é uma omissão, né? E também entra na discriminação. E a outra coisa importante que vem nesse parágrafo primeiro, lá no artigo 4º, é o quê? Você tendo propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento de direitos, gente. Então, às vezes, você nem teve uma intenção, né? A questão do dolo ali, da culpa mesmo, de desejo de discriminar, mas se você deixou de fazer coisas importantes ou acabou tendo um efeito de prejudicar, é discriminação do mesmo jeito, tá? E discriminação é crime, né? Tem penas, não somente administrativas, as multas que a gente tem lá, mas também a cadeia, né? A pessoa pode sofrer uma reclusão, que variando aí de 2 a 5 anos, dependendo da lei até, porque fez uma discriminação, ou seja, deixou de fazer alguma coisa necessária ou cometeu um ato ali explicitamente, né, de discriminação. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas questões, que às vezes a gente pode estar fazendo certas coisas aí que são crimes sem perceber, né? Então eu acho importante a gente destacar todas essas coisas que a LBI trouxe, que muitas vezes as pessoas não sabem. Kátia perguntou se o PCD pedir demissão. Se ele pede demissão, não tem obrigação de fazer uma contratação prévia. Isso é só quando a empresa vai desligar a pessoa, tá? Mas é claro que se ele pedir demissão e a cota ficar descumprida, a empresa vai ter que fazer o possível para contratar mais rapidamente ali, para não deixar a cota descoberta, tá? Então,
Então, isso é uma pergunta importante. Se ele pedir demissão, não tem que contratar previamente, até porque você não tem como adivinhar que ele vai pedir demissão. Pediu demissão, você já providencia logo uma contratação, tá? E aí, gente, essa condição semelhante que a lei fala, pode ser pessoa com outro tipo de deficiência, pode ser para outro cargo na empresa, não tem problema, né? Mas tem que contratar previamente se for desligar, tá bom? Mix Cookies, não sei quem é a pessoa, mas tá com esse nome aí. É verdade que o paciente albino entra como PCD? Nós vamos falar mais de caracterização amanhã, mas sim, geralmente entra por quê? Nem é tanto pela questão, né, da aparência ali, é pela questão visual. A pessoa com albinismo, ela tem albinismo também nas células lá da retina e não consegue ver bem. Então, mesmo com as correções possíveis e tudo, a gente tem a inclusão pela questão da baixa visão, tá? Bom, então vamos voltar aqui um pouquinho. Aí a gente estava falando sobre essa questão da discriminação e o que mais que a LBI trouxe pra gente? Umas vedações aqui muito importantes, né? Não pode restringir trabalho para pessoa com deficiência, nem fazer qualquer discriminação nesse sentido. Por que que não pode? Porque lá em outro artigo fala-se que a pessoa com deficiência tem direito a um trabalho de livre escolha e aceitação. Então a pessoa tem direito de escolher. Não pode separar trabalhos. Falar, só esses aqui que eu vou colocar para pessoa com deficiência, porque aí vem os preconceitos, né? Ah, não, a pessoa com deficiência não tem capacitação, né? Não, vou colocar só nesses cargos aqui. Engano, viu, gente? Falta de conhecimento das questões. Por quê? Primeiro, tem sim, a gente tem em torno de 2.800.000 pessoas no Brasil com ensino superior completo e um monte de gente, que eu não lembro os números exatos, com mestrado, pós-graduações, etc. A gente tem aqui em Belo Horizonte o NIL, né, o Núcleo de Igualdade de Oportunidades, com Nazaré e Norma, que estão sempre fazendo o quê? Encaminhando pessoas para o trabalho nas empresas. As empresas cadastram a vaga, a gente encaminha as pessoas. E a gente tem um banco de currículos de pessoas com pós-graduação, com mestrado, e às vezes essas têm mais dificuldade de acessar o mercado. Por quê? Porque tem esse trem de reservar as vagas. Ah, não, só essas vagas aqui que eu vou pôr para pessoa com deficiência. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem realmente que tomar um cuidado, na coisa da seleção ali, da definição de quais as vagas, porque as pessoas têm direito a todas as vagas. Denise está perguntando aqui, eu ouvi de uma supervisora perguntar na frente de nossos clientes se a funcionária havia tomado o remédio depois que houve um erro na entrega do lanche. Pura discriminação. Verdade, Denise. Hoje em dia, nessa correria de vida, quem não esquece alguma coisa, né? Aí não, é aquela coisa de colocar rótulo. Se a pessoa com deficiência, então ela esqueceu por causa da deficiência. Não esqueceu porque ela é um ser humano como outro qualquer, que todo mundo esquece coisas, né? Então, realmente, a gente tem que ficar atento para alguns discursos que a gente vê no dia a dia, que refletem discriminação, refletem o capacitismo, né? Coisas assim que a gente não se liga nelas e que tem que começar a se ligar. Na quinta-feira nós vamos falar de acessibilidade e depois que a gente conversa sobre isso, que a gente abre esse olhar para a acessibilidade, a gente começa a perceber uma série de problemas no dia a dia. Aí você vai no supermercado e pensa, poxa, né? Se fosse uma pessoa aqui com cadeira de rodas, nossa, se fosse uma pessoa que não ouve, como que ela resolveria certas situações? A gente começa a se colocar um pouquinho no lugar do outro e ver que as barreiras estão lá na sociedade, né? A gente é que faz barreiras de toda espécie ali e impede esse pleno exercício dos direitos, da cidadania. Bom, e o que mais que a gente tem que lembrar da LBI? Ela fala pra gente que não pode fazer discriminação em nenhuma das fases de contratação para o trabalho. Recrutamento, né? Então, primeiro momento, vou fazer anúncios ali para chamar as pessoas com deficiência do trabalho. As empresas adoram falar isso. Falei, não, eu chamei e ninguém apareceu. Vai ler o anúncio para ver como é que é. Primeiro que vem lá assim, vagas para pessoa com deficiência. Não fala o que é para fazer, né? Gente, quem que busca uma colocação assim? Todo mundo quer saber, não, se a vaga é de almoxarife eu sei fazer, se a vaga é de mecânica eu sei fazer. Que vaga genérica é essa? O emprego é ser pessoa com deficiência? Não é. Então, assim, a gente deve anunciar todas as vagas para todas as pessoas, né? Isso é muito importante. E a gente não vê isso acontecendo no dia a dia. Ou às vezes vem lá o quê? Uma vaga assim, pessoa com deficiência física. Tem maior confusão em relação a isso. A gente tem várias categorias de deficiência. Se você põe lá só deficiência física, então a pessoa que tem deficiência auditiva não se enquadra aí, visual não se enquadra aí, né? Mental, intelectual, aí as pessoas falam, não, então essa vaga não é pra mim. Mas foi o quê? Um erro até na redação do anúncio da busca de pessoas. Então, esse tipo de coisa já é discriminatório no início, ali, logo na porta de entrada, né?
E aí depois vem a fase de seleção. Aí a pessoa tem que chegar até a empresa. Ela chega na empresa e de cara, vamos supor que ela é uma pessoa com deficiência auditiva, precisa do intérprete de Libras, já que as pessoas da empresa não falam, né, não se comunicam por Libras, elas só falam português. É uma outra língua, a gente tem que aprender, todo mundo, né? Eu acho que isso devia ser ensinado nas escolas. E aí eu não ia estar aqui passando aperto porque não consegui um intérprete de última hora aí, deu problema. Então eu estou excluindo as pessoas com deficiência auditiva nesse momento. Vamos tentar compensar isso aí depois de alguma maneira, né? Com intérprete, com legenda, mas vamos dar um jeitinho para deixar essas lives gravadas. Bom, então a gente vê isso mesmo, né? A Mazefeli, não sei quem é a pessoa que tem só... Eu vejo algumas pessoas que não estão preparadas para lidar com alguns PCDs. Qual o papel da organização além de só cumprir as cotas? Ah, excelente pergunta, né? Primeiro passo, gente, é informação. Isso que vocês estão fazendo aqui, tentar buscar informação, descobrir como é que funcionam as coisas direitinho. E aí, o que é a questão? Informação é o primeiro passo só. Por quê? Porque o racional é uma coisa. É muito fácil a gente entender aqui que não pode discriminar, né? Que a gente não pode excluir as pessoas, que tem que garantir acessibilidade, que tem uma lei para cumprir a cota no trabalho. Porém, o que a gente tem percebido ao longo desses anos todos aí na fiscalização é que não basta o lado racional. A gente tem que partir para o lado do afeto, da emoção. É só quando a gente vive situações ali de convivência com a pessoa com deficiência, né? A gente convive com a pessoa com deficiência, é que a gente realmente entende como as coisas são e para com uma série de preconceitos e de discriminações que a gente faz por falta de conviver, né? Eu acho que só quando a gente vira essa chavinha, é por isso que eu acho que a fiscalização é uma ferramenta muito importante para a inclusão. Por quê? No começo a gente está lá meio que obrigando a empresa a contratar, né? Que é uma coisa até chata, senão ameaçando de multar e não sei o quê. Mas por quê, gente? Porque aí a gente faz as pessoas começarem a conviver com as pessoas com deficiência. E aí sim a gente começa uma quebra de barreiras de verdade. Então, no começo vai pela força, né? E depois as coisas vão ficando mais tranquilas nesse sentido. Funciona bem com toda a empresa? Não. Tem umas que continuam com suas barreiras, com suas atitudes discriminatórias, são multadas, tem um monte de problema e mesmo assim não evolui muito nisso aí, né? Que são uns degraus ali nessa evolução das empresas. A gente começa pela obrigação e a gente já recebeu pessoas lá na fiscalização, perguntou, senhor tem pessoas com deficiência na sua empresa? Ele, graças a Deus não é? Então, olha bem, está numa fiscalização de inclusão, mas com aquela ideia de que pessoa com deficiência é uma situação negativa, né? Não quer, acha que seria ruim ter pessoa com deficiência ali. Então, depois disso, as empresas vão pela parte, não, vamos então, pelo menos cumprir a lei, tá? Vamos colocar. E aí, com o tempo, é que isso vai evoluindo para a situação em que ela vai fazer o quê? Realmente valorizar a diversidade, né? Quando começa a enxergar o quê? As pessoas com deficiência, elas estão no público fora da empresa também. Na sociedade, elas são consumidores, são clientes, né? Se eu tenho internamente uma população que reflete a população externa, qual que é a tendência de que eu consiga produzir, né, produtos, serviços, tudo que eu produzo na minha empresa, com características que vão servir para muito mais pessoas, vão alcançar muito mais clientes. E às vezes a gente começa a perceber isso. O turismo já está se atentando mais para essa questão, né? Ter hotéis acessíveis, ter os passeios, as coisas mais acessíveis. E por quê? Porque é o consumidor lá fora também. Então a gente tem que refletir dentro das organizações todas a população que está lá fora. E nós somos todos diferentes, né? Eu tenho publicado uns cardzinhos aí para a gente começar a discutir o tema. E é isso, não tem ninguém igual a ninguém. Nem gêmeos univitelinos, nascidos ali praticamente no mesmo momento, são iguais, gente. Então, nós não podemos esperar que ninguém seja igual a ninguém. A gente tem que entender que todo mundo é diferente. E aí, sim, fazer as adaptações necessárias. Eu vi alguém, não sei se foi o Maicon, comentando aí sobre a questão da ergonomia, né? Lá atrás eu acabei pulando, porque às vezes os comentários vão passando e eu esqueço. Gente, vocês falam de novo se eu esquecer, tá? Mas aí, o que ele disse? Da questão da ergonomia. E, gente, ergonomia, eu acho que, inclusive, essa questão da inclusão é um nicho de trabalho excelente para os ergonomistas. Por quê? Porque, como ergonomista, você está lá para quê? Adaptar o trabalho ao homem, né? E é justamente isso que a gente tem que fazer também para a pessoa com deficiência, para todos os trabalhadores e também os com deficiência, né?
Então, isso é que é um passo muito interessante. Se você compreende o que o outro precisa, aí sim você faz as adaptações necessárias, não tem preconceitos de achar que a pessoa não dá conta, etc. E inclusive é uma frase que a gente usa muito quando a gente vai falar de inclusão, que é o lema lá da pessoa com deficiência do ano de 2004, mais ou menos, que fala que nada sobre nós sem nós. E aí a gente chega ali no momento, por exemplo, de fazer o exame, a avaliação periódica. Os médicos muitas vezes têm essa tendência de falar, não, mas aí eu fico com medo de colocar a pessoa para trabalhar ali e ela se machucar. Gente, ela não pode se machucar assim como nenhum trabalhador pode. A obrigação é o quê? Garantir condições de saúde e segurança para todos. E não ficar fazendo pré-julgamentos. Eu tenho que perguntar para a pessoa. Leva ela no ambiente de trabalho e fala, olha, isso aqui é assim, o que precisa de adaptação aqui para você? E se a gente segue os princípios da acessibilidade, a gente já tem muito mais tranquilidade em relação a isso. Então, isso aí são coisas que a gente vai ter que vigiar no dia a dia, né? Shirley está falando que muitas pessoas são pessoas com deficiência e nem sabem, né? O que torna difícil a concretização de direitos. A gente tem que discutir mesmo essas questões, por isso que eu falei do aspecto da avaliação, nós vamos falar amanhã bastante sobre isso. A Ana Luísa está falando ali, Ana Luísa Orcales, minha colega lá do Ministério também, falando, eu sou deficiente quando preciso usar o Excel, certamente precisarei de adaptação. Todos nós, né? Inclusive a LBI trouxe um termo muito interessante pra gente, que é o quê? A vedação de exigência da aptidão plena. O que é aptidão plena, gente? Ninguém sabe fazer tudo, né? E às vezes a gente percebe isso. Da pessoa com deficiência tem muito mais cobrança do que da pessoa sem deficiência. Quando a gente vê lá, às vezes nos momentos no serviço público, tem várias atribuições no cargo. Aí eles vêm lá e falam assim, não, mas essa pessoa aqui não vai dar conta de fazer todas essas atribuições. Aí eu pergunto, e as demais pessoas fazem todas? Não, não fazem, né? Sempre a gente vai ter o quê? A gente tem mais habilidades com algumas coisas, a gente acaba dirigindo o nosso trabalho para aquele caminho, né? E menos habilidade com outras. Então, na própria fiscalização, eu preciso fiscalizar a questão de máquinas, equipamentos, construção civil? Em tese, sim, mas como a gente tem, né, vários auditores e várias possibilidades de trabalho, automaticamente a gente vai se dirigindo para aquelas que a gente tem mais habilidade, mais afinidade. Outros vão ter mais habilidade para a parte de construção civil. E aí não estou falando nem de formação, não. É da pessoa, de coisas que a gente gosta de fazer, que a gente tem habilidade mais natural, ou mais facilidade de aprender aquilo também, né? Então a gente tem que parar com esses rótulos aí e ficar achando que, não, da pessoa com deficiência eu tenho que exigir tudo. Uma vez eu estava numa palestra lá no Rio de Janeiro, que eu achei uma coisa muito interessante. Tinha muitos médicos na palestra, na plateia, e um belo momento eles falaram para mim, não, mas a pessoa não pode trabalhar com qualquer coisa que ela queira, não, né? Que é o que está escrito lá na LBI. Aí eu disse, por que não? Eles falaram assim, a pessoa com deficiência, por exemplo, se ele usar uma cadeira de rodas, ele vai conseguir fazer uma ressuscitação, né? Caso a pessoa tenha uma parada cardíaca. Eu falei, interessante isso, né? Agora, quantos de vocês saíram da faculdade de medicina e falaram, não, eu sei fazer uma ressuscitação cardiopulmonar, belezinha, tô tranquilo com isso, tô bem treinado. Se tiver 1%, é muito, gente. Mas, não, se for pessoa com deficiência, ele tem obrigação de fazer isso. Ele pode fazer 1000 habilidades ali, 1000 tarefas diferentes sendo um médico. Por que não, né? Mas não, se ele é pessoa com deficiência, eu vou exigir que ele consiga fazer tudo. É isso que a gente tem que começar a quebrar, né? Esse tipo de ação discriminatória. Né? A LBI já proibiu isso, não pode exigir aptidão plena de ninguém, não existe ninguém com aptidão plena. Somente concursos aí de forças armadas, né? de polícias, a gente vê que tem essa coisa, não, nós não vamos reservar vagas para pessoas com deficiência porque eles não têm aptidão plena. Quem tem, né? Então não pode ser assim, tem que reservar vaga em tudo, fazer as adaptações necessárias. Inclusive, fragmentação de atividades é uma das coisas que é adaptação. Pode ser que ele não faça tudo da carreira, mas se ele fizer uma boa parte, ele vai trabalhar numa boa, não tem problema nenhum. Faz parte das adaptações necessárias e se a gente não fizer, a gente está fazendo o quê? Discriminação, que é crime, né? Vocês lembram bem lá, tá? A Luciana está falando dessa observação, a área é muito importante para os profissionais de ergonomia, né? Eu acho, sempre achei, né? Aí o pessoal está falando aqui da Patrícia, minha coordenadora também. A Renata gostou dessa vedação de aptidão plena, muito necessária, né, Renata? A gente tem que parar com isso, até porque não tem ser humano com aptidão plena. Nem Superman não tem aptidão plena, quem dirá a gente,
né, os pobres mortais aqui, que todos têm suas fraquezas, suas dificuldades e também suas habilidades, seu potencial de trabalho, de criar coisas excelentes ali, né? Aí o Reginângelo está perguntando por que o governo não atende a LBI no funcionalismo público? Boa pergunta, nós temos que começar a cobrar isso aí, né? Que a gente lá fiscaliza a questão de pessoas que são mais vinculadas à CLT, os empregados, né, seletistas, não os empregados estatutários ali, não tem muito jeito da gente intervir. Mas tem outros órgãos que podem e, né, a gente tem também a possibilidade de começar a fazer ações judiciais nesse sentido, movimentar isso aí para que isso mude. Senão a gente vai continuar vendo editais que descumprem a LBI, uma série de coisas, né? Everton está dizendo uma situação desagradável, que teve uma entrevista de emprego e ele disse que tem epilepsia, não conseguiu a vaga e olha que era para trabalho em home office, né? Para vocês verem, gente, coisa complicada, né? Então, o que é isso? Tem discriminação por uma série de razões. Não existe discriminação só pela deficiência. A pessoa, às vezes, por exemplo, que tem uma AIDS, né? Às vezes ela conta isso na empresa por razões que a gente não compreende, né? Porque não é um adoecimento que se transmite assim no dia a dia do seu trabalho. Então, por que essas barreiras? São ações discriminatórias. E quando a gente vai na lei de discriminação, que é a 9.029, ela é antiguinha, lá de 95 ela já existia. E lá fala que não pode discriminar por causa nenhuma, né? Gênero, idade, N coisas, não pode, né? Por adoecimento também não. E a LBI veio e colocou mais explicitamente a palavra deficiência lá no texto legal, apesar de que a gente sempre entendeu que a lista de possibilidades ali de discriminação nem era exaustiva, né? Eram exemplos de situações, mas que tudo que for motivo de discriminar se enquadra ali na Lei 9.029 e tem que ser, né, punido como tal, como crime e com multas, etc. Então, realmente você tem razão, essas situações de discriminação, elas não podem continuar, né? Ei, Leonardo, boa noite. Boa noite para quem chegou depois aí, que ainda não tinha cumprimentado, né? Muito bem, gente. O que é importante a gente lembrar também? Bom, eu falei para vocês que se desse tempo a gente falaria um pouquinho sobre aprendizagem. Deixa eu só ver aqui que tem uma caixinha de perguntinhas aqui. Ah, foi a do Benício, mas eu já respondi. Que é importante na aprendizagem? A aprendizagem pode ser um excelente mecanismo de inclusão gradual, né? Patrícia, que estava nos vendo aí, ela fala isso, que é um namoro entre a pessoa com deficiência e a empresa que vai dar em casamento depois. Por quê? O processo de aprendizagem é esse processo em que a empresa vai conhecer as habilidades da pessoa, a pessoa vai conhecer as regras da empresa, vai passar por um curso de capacitação acompanhado por uma entidade formadora, né? Porque aí é sempre uma coisa triangular. Tem o contratante, tem o trabalhador e tem a entidade formadora. E a pessoa passa um período do tempo dela no trabalho e um período lá na entidade formadora também. Só que tem alguns diferenciais na aprendizagem da pessoa com deficiência. Por exemplo, a gente, na aprendizagem comum, né, a gente faz o quê? A ideia é formar pessoas para o mercado. Na aprendizagem da pessoa com deficiência, a gente quer formar pessoas para ficarem naquela empresa e depois cumprirem a cota ali, né? E a ideia é que a gente tenha o quê? Uma igualdade de oportunidades. Então, vamos fazer curso de capacitação adaptado, com todas as garantias de acessibilidade. Ah, é fazer curso de mentira? De maneira alguma. É o curso com todas as exigências, tudo direitinho, né? A gente vai ter ali adaptações no sentido de fazer chegar a informação à pessoa. E não de falar, não, vamos fingir que a gente fez capacitação e pronto. Não é isso, tem que certificar somente quando a pessoa atinge os objetivos. Inclusive, se precisar ficar mais tempo para ela adquirir as habilidades, vai ficar. E a gente tem outras características, porque vocês veem que a aprendizagem regular tem a ideia do jovem aprendiz, né? Então, é até os 24 anos. Para a pessoa com deficiência, não tem limite de idade, justamente pelo contexto histórico. Às vezes, a pessoa não teve oportunidade antes de capacitação, é justo que ela tenha mais tempo para realizar isso agora, né? A gente tem ali uma possibilidade também daquela pessoa que recebe o benefício de prestação continuada, continuar recebendo o benefício durante os 2 anos ali de aprendizagem, até 2 anos, né? Porque a aprendizagem nem sempre dura 2 anos certinho. Mas até o prazo de 2 anos, ela acumula a remuneração da aprendizagem mais o benefício. Porque a gente fala, a pessoa não quer trabalhar porque ela recebe benefício e vai perder. Na aprendizagem, ela pode não
ela não vai perder, né? E depois, quando ela entra para o mercado de trabalho como um contratado comum, ela tem o quê? Uma suspensão só do benefício e ela pode voltar para esse benefício em qualquer momento que ela precisar. Então, são o quê? São adaptações que a gente tem para facilitar esse acesso ao mercado de trabalho. Que isso não sirva mais de pretexto para as empresas não contratarem, né? Isso é bastante importante. Então, a ferramenta da aprendizagem é muito boa para fazer essa inclusão gradativa. E a gente tem experiências fantásticas na aprendizagem de pessoas que foram, né, assim, descobertas ali. Elas entram, por exemplo, numa função... Teve uma moça que entrou numa função administrativa básica lá na aprendizagem e, de repente, descobriram que ela tinha uma habilidade de leitura incrível, que ela lia, assim, vários livros por semana, às vezes mais de um por dia, e ela tinha muitas habilidades com português, e de repente ela passou a fazer o quê? Revisão dos textos da empresa, né? Descobriram uma habilidade dela, e aí sim colocaram ela numa função excelente, né? Então, assim, são coisas muito importantes para o dia a dia. Ah, Maria Helena está lembrando de uma coisa importante que veio agora, o tal do auxílio inclusão, que o governo implantou esse ano, né? A LBI disse que era para implantar em 2 anos, ou seja, até 2018, mas só saiu esse ano, que tem essa proposta. A pessoa sai do BPC, mas se ela atender condições lá, como ter o trabalho regular, recolhendo a Previdência Social, né, o INSS, e ela tenha até 2 salários mínimos de renda nesse trabalho, ela pode ter o auxílio inclusão, que é metade do salário mínimo, metade do que era o BPC, que ajuda também um pouquinho. Por quê, gente? A gente sabe que os custos de viver, né, com deficiência são maiores. Questão de adaptação de transporte, tratamentos, medicamentos, uma série de coisas que as pessoas precisam, né, e é preciso que a gente tenha alguma garantia nesse sentido. E isso é uma coisa para favorecer também a entrada no trabalho. Tá? Bom, Luciana está falando que muitas vezes as empresas não efetivam os aprendizes ao final da contratação. Isso não serve, gente. E aí, nos processos de aprendizagem, a gente sempre faz uma certa vigilância. Para quê? Para verificar se a empresa está contratando para funções que ela realmente vai precisar. Né? Porque a gente já viu problemas. Uma construtora tem um setor administrativo pequeno e foi lá fazer 60 aprendizes para o setor administrativo. Vai absorver depois? Não, não vai. Então, a gente sempre tenta focalizar o quê? Para adquirir habilidades que serão necessárias para trabalhar naquela empresa e ser absorvida ao final da aprendizagem. Senão, não resolve muita coisa, não é? É por isso que a gente tem que buscar. Carolita está falando que com auxílio inclusão a pessoa poderá trabalhar e ainda receber esse auxílio. Sim, a ideia é essa, né? Para incentivar a entrada no trabalho. Porque ela ganhava um salário mínimo, agora ela vai ganhar o salário do trabalho dela, até 2 salários mínimos e mais meio do auxílio inclusão. Então não deixa de ser um elemento aí para favorecer, né? Esperamos que ele seja realmente eficaz aí nesse período. Bom, o que mais que a gente tem de importante, gente? A Marilena está apontando também valorização das capacidades. É isso que a gente tem que fazer. O tempo todo é buscar isso, as habilidades da pessoa. E é engraçado porque eu tenho observado no dia a dia, quando a gente vai descobrir como é que é, por exemplo, um processo de seleção interno na empresa. A gente vê que a empresa escolhe com um mecanismo padrão de seleção. Eu exijo ensino médio de todo mundo. E aí, de repente, a gente teve uma situação assim com uma empresa de limpeza urbana, né? E eles estavam fazendo essa exigência, ensino médio de todo mundo. Gente, o ensino médio oficial ali, né, padronizado, tem alguma coisa a ver com a atividade de limpeza urbana, de varrer rua, etc? Né? Não tem. Então, assim, e isso é uma crítica que a gente faz não só para a seleção de pessoas com deficiência, mas para a seleção em geral. Quantas vezes eu já vi empresa perder, por exemplo, um soldador, cara excelente, maior habilidade em todo tipo de solda. Não, mas aqui exige ensino médio, a pessoa não tem. Poxa vida, né? Vamos ser mais lógico aí. A gente tem que aproveitar as habilidades de qualquer trabalhador. Não é ficar com coisas ali rigorosas e aí sem muita lógica, sem muita técnica ali, né? E que são só um padrão que eles seguem ali à risca sem pensar e deixando de aproveitar uma série de pessoas com excelentes habilidades porque fica aí com essa viseira da forma de selecionar. Outra coisa muito importante no processo de seleção é que a gente sempre vai ter que fazer o quê? Garantia de acessibilidade ali. Não pode fazer uma seleção com... Eu vi uma amiga comentando sobre isso, ela tem uma deficiência auditiva, a Salete, e ela disse o seguinte, ela chegou no processo de seleção na empresa, fizeram uma dinâmica com todo mundo falando ao mesmo tempo
E era assim que funcionava a dinâmica e ela não conseguia acompanhar. Isso garantiu acessibilidade para ela entrar no trabalho em igualdade de oportunidades? Não. Então, no processo seletivo, ele também não pode ser discriminatório. Ele tem obrigação de garantir acessibilidade, né? Everton está falando também dos profissionais responsáveis por recrutar, se eles conhecem realmente essas leis. Pois é, Everton, a gente está sentindo que muitas vezes não, né? A gente tem tentado divulgar essas informações, falar bastante sobre isso, e até eu resolvi fazer essas lives, como eu comentei no início, com um pouco esse objetivo. Gente, já tem muitos anos, eu nem falei para vocês minha formação, mas muita gente já até me conhece, mas assim, eu sou médica de formação, mas eu já tenho mais de 15 anos, 16 anos, trabalhando com inclusão. Eu fui analista do Ministério Público do Trabalho, depois eu fui para auditoria e sempre com essa questão de avaliação de laudos, de inclusão, de acessibilidade. E passam os anos, passam, e a gente vê que a informação ela não está ainda ao alcance de todo mundo. Daí que eu resolvi fazer esse processo das lives aqui, para a gente conversar mais sobre isso, né? Discutir também. Minha proposta é fazer posts sempre que levantem algumas questões, que a gente comece a abrir mais, né, esse assunto no dia a dia, porque é um assunto muito importante, muito relevante. A gente não pode deixar aí a lei de cotas fazendo 30 anos e a gente ainda tendo tanta dificuldade na inclusão. Isso não pode acontecer, né? E outra coisa que também estou fazendo em relação a isso é um curso completo, né? E aí as lives a gente está apresentando o assunto aqui também para apresentar essa proposta de curso. E é um curso que vai do início ao fim, desde a parte da legislação, de caracterização, de acessibilidade, como montar um programa de inclusão que funciona, né? E aí ele está à disposição. Eu, inclusive, coloquei o link na bio, quem tiver interesse de olhar ou recomendar para alguém que saiba que pode precisar. E a proposta é justamente o quê? De fazer essa informação chegar aos profissionais, a quem precisa. Então, assim, sejam profissionais de empresa, de RH, da medicina do trabalho, que faz as avaliações, né? Os ergonomistas, todo mundo que tem a ver com essa questão da inclusão, os engenheiros, arquitetos, todo mundo que vai trabalhar com a implantação de acessibilidade. E esse curso é para atingir todo mundo, sabe? É o que eu falo. A questão é falar as coisas de uma maneira simples, objetiva, sistematizada, para que qualquer um possa aproveitar as informações e usar no dia a dia. Então tá lá, quem tiver interesse pode verificar, e a gente já deixou o link lá à disposição, tá? Vamos ver se tem mais propagandinhas, mais perguntinhas. A Denise está falando aí, né? De divulgar ao máximo os cursos. Eu acho, Denise, assim, é uma coisa que vai realmente ajudar. Porque o objetivo do curso não é ficar fazendo uma coisa vazia que não vai funcionar. É uma coisa para funcionar, uma coisa com aplicação bem prática, sabe? Pra gente discutir esses conceitos e realmente multiplicar esse conhecimento aí. Porque eu tenho visto que eu não dou conta mais também de responder todas as questões que eu recebo aí no varejo. Vamos tentar fazer isso no atacado, né? E a proposta do curso é que a pessoa pode assistir às aulas. Ela vai assistir quando quiser, a hora que quiser, né? Tem um tempão de acesso ao curso, tal, 1 ano para assistir tudo. E tem as mentorias, que são momentos ao vivo para também conversar comigo, para a gente discutir as dúvidas, né? Tem mentorias especiais para a parte de caracterização da deficiência também. Então, não, eu tive dúvidas aqui se eu enquadro essa pessoa ou não. Nós vamos conversar sobre isso amanhã, né? Mas aí, se surgem dúvidas pontuais depois, quem estiver no curso vai poder fazer essas conversas, né, diretamente comigo para informar, certo? Graciela está falando, importante que sejamos multiplicadores dos conhecimentos, né? Tem a Carolita é parceira nossa na inclusão, já trabalha há muitos anos com isso também, lá em Uberlândia, né? Um trabalho muito legal, muito bonito. E outra coisa, gente, essas lives vou deixar gravadas, tá? Eu não consegui fazer a transmissão simultânea lá no Facebook, no YouTube, deu problema também, que eu com as tecnologias fico ali quebrando a cabeça, mas elas vão ficar gravadas, então se vocês souberem de gente que queira ver e tal, vocês encaminham. Ei, Beto, tudo bem? Então, assim, pessoas que possam ter interesse nesse assunto, a gente vai deixar tudo salvo, gravadinho lá também. Tem meu perfil no Facebook, tem o perfil no YouTube também, vou deixar os vídeos salvos nos 3 lugares pra gente ter mais gente podendo acessar. Depois eu coloco os links pra vocês aí no Instagram também, vou divulgar esses dias para quem perdeu hoje possa assistir, para dar seguimento amanhã, que nós vamos falar de caracterização da deficiência, e depois de amanhã vamos falar de acessibilidade, né? Então, os 3 temas mais fundamentais aí para a gente tentar alcançar mais pessoas com essa informação e conseguir fazer inclusão de verdade no Brasil, né? Não só no trabalho, mas na nossa sociedade.
Porque é só convivendo, gente. Não sei vocês, mas eu na minha escola não tive colegas com deficiência, nem na faculdade, né? Então, se a gente não conhece, a gente fica com esses pré-julgamentos, né? Isso é que é o problema. Hoje, meu filho mais novo, por exemplo, tem colegas com deficiência. Eu vejo que as coisas estão começando a mudar, né? Quem sabe um dia a gente vai ter Libras como língua oficial na escola também, porque é uma das nossas línguas oficiais no Brasil. E pouquíssima gente sabe, né? Vamos ver se a gente consegue realmente ir difundindo essas coisas, que as pessoas se interessem para tornar o mundo, né, mais confortável para todo mundo, sem barreiras, tá? E lembrar sempre, gente, que pessoas com deficiência são, antes de mais nada, pessoas, né? Então, são pessoas, todos somos pessoas. Não vamos deixar mais que os rótulos fiquem impedindo que a gente conheça a pessoa que está ali, tá? E isso é uma coisa muito, muito importante, tá bom? Ah, Denise, obrigada. Imperdíveis as lives. Bom, gente, muito bom estar conversando aqui com vocês. Nós não vamos alongar, que eu sei que todo mundo chegando do trabalho, cansadinho, né? Então, vou deixar salvo e amanhã eu encontro vocês de novo no mesmo bate-horário, às 19 horas. Eu aqui com meus filtros para eu ficar lindinha, tá bom? Então, eu encontro vocês amanhã às 19, tá joia? Se não tiver mais perguntinhas, deixa eu só ver minha caixinha de perguntinhas aqui, se eu esqueci algum. Ah, a Valéria tá dizendo isso aqui. Experiência também é muito pedido nas seleções de pessoa com deficiência. Sim, experiência, que é aquela coisa, né? A gente tem que ter experiência? Tem, mas algum dia a gente tem que trabalhar pra gente conseguir ter experiência. Não é verdade? Senão não tem jeito. Então, são flexibilizações aí, entre aspas, que a gente faz para garantir o acesso das pessoas, né? Ergolife perguntando se estrabismo bilateral com visão monocular, visão perfeita em ambos os olhos é considerado deficiência. Nós vamos conversar melhor sobre isso amanhã, mas nada é pelo simples diagnóstico. A gente sempre vai ter que entender como que é a situação real da pessoa. Pode ser que sim, pelo que você está descrevendo, porque quando a pessoa tem estrabismo, né, que um olho, os dois olhos não apontam na mesma direção, muitas vezes o cérebro anula a visão de um olho e aí efetivamente funciona como visão monocular. Mas amanhã nós vamos conversar melhor sobre essa parte, tá? E aí espero vocês amanhã, que a gente vai poder tirar mais dúvidas nesse sentido aí da caracterização da deficiência, que amanhã a gente vai ver essa mudança de paradigma no conceito, que é um ponto muito importante pra gente realmente garantir as políticas, as ações afirmativas para quem precisa. Tem um instrumento construído aí que está em vias de ser publicado, nós vamos falar um pouquinho sobre ele, né? Que a gente tem que cuidar sobre o que está acontecendo em relação a esse instrumento, nunca pode distrair com nada que vem por aí, sempre tem que ter participação social em tudo, né? Nada sobre nós sem nós, que é o lema lá da pessoa com deficiência, ok? Então tá, gente, muito obrigada por acompanhar até aqui e não esquece de me encontrar aqui amanhã às 19 não, tá bom? Obrigadinha, tchau, tchau, vou salvar aqui. Luciana tá aí também, obrigadinha, Lu. Tchau, Denise, obrigada. Até mais, gente. A gente encontra na próxima. Ednângelo, boa noite. Até amanhã na próxima live. Espero você, viu? Obrigada. Tchau, tchau, gente. Uma horinha amanhã vai ser pouco, né, Valéria? Vai. Essa parte de caracterização não é mole, não. Mas vamos tentar. Um beijo. Tchauzinho, gente.